Higiene Bíblica, por James White. Capítulo 4. Alimentação e limpeza dos Hebreus. No registro das relações providenciais de Deus com a raça humana, os hebreus ocupam um lugar de destaque. Esses descendentes dos dignos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó orgulhavam-se do sangue que corria em suas veias, e nos dias de Cristo, eram ouvidos dizendo com orgulho: "Temos Abraão por pai." Abraão foi um personagem verdadeiramente grandioso. "Eu o conheço", diz o grande Deus, "para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele." Ele é chamado de pai dos fiéis. A razão pela qual seus filhos seriam tão numerosos quanto o pó da terra, ou como a areia da praia do mar, ou como as estrelas do céu, é apresentada assim: "Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis." Há muito de emocionante interesse nos relatos sagrados de Isaque, de Jacó e seus 12 filhos, da escravidão de José e sua ascensão ao Egito, e da subsequente escravidão dos hebreus e sua libertação milagrosa. Deus planejou fazer grandes coisas por seu povo, portanto, seu propósito, ao lidar com eles, era restringir o apetite e fornecer-lhes a comida mais saudável. Durante séculos de escravidão em uma terra pagã, os hábitos dos hebreus se tornaram mais ou menos corrompidos. E, à medida que suas forças morais enfraqueciam, na mesma medida, o apetite e a paixão se fortaleciam. Com mão poderosa e braço estendido, Deus os conduziu da terra da servidão para o deserto, onde se propôs a reformá-los. Seus hábitos errôneos no Egito os tornaram irritáveis e os desqualificaram para suportar as dores da sede ou as torturas do apetite pervertido. Em sua jornada, logo chegaram a Mara. A água ali era amarga, e um grito de murmuração percorreu a multidão: "Que beberemos?" Uma certa árvore lançada às águas as tornou doces. Isso acalmou a murmuração do povo por um tempo. O Senhor deu-lhes um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, e disse: "Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não porei sobre ti nenhuma destas enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara." O irmão sincero não deixará de perceber que o Deus gracioso dos hebreus considerava a saúde de seu povo uma questão de grande importância. Ele lhes prometeu saúde se lhe obedecessem. De fato, nenhum fato parece mais claro no registro sagrado do que este. Na grande obra de reformá-los e restaurá-los dos maus hábitos contraídos no Egito, hábitos que afetavam a natureza física, moral e espiritual, Deus começou com o apetite. Deus não se propôs a fazer milagres pela saúde de seu povo enquanto eles se entregassem a hábitos prejudiciais à saúde. Em breve, ele levaria os israelitas à terra que lhes havia prometido, um segundo Éden, um tanto marcado pela maldição, e os estabeleceria ali como um povo saudável, feliz e santo. Mas, antes de fazer isso, reformaria seus hábitos alimentares, trazendo-os de volta, passo a passo, o mais próximo possível da pureza de seu propósito original, quando proveu frutas, grãos e vegetais simples como o melhor alimento para o homem. 30 dias após a partida do Egito, os hebreus estavam acampados no deserto de Sim, e ali as circunstâncias de sua posição testaram sua fé trêmula. Era evidente que as chances de alimento eram contra eles, a menos que Deus operasse um milagre perpétuo. E a pergunta infiel foi murmurada por todo o acampamento: "Pode Deus preparar uma mesa no deserto?" Toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: "Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão." O caso era urgente. Algo precisava ser feito. O povo precisava de comida. A necessidade do seu povo era a oportunidade de Deus.
Comida vinha em abundância do céu e estava ao redor do acampamento. Sendo Deus e Pai do seu povo o juiz do caso, Ele certamente lhes deu o alimento que melhor se adaptava às suas necessidades. Ora, Ele lhes enviou gado, ovelhas, porcos, lagostas, ostras, mariscos, enguias e coisas semelhantes, chá, café e tabaco. Isso Ele poderia, e teria feito, se fossem necessários à vida e à saúde. Mas nada disso foi dado. O que o Deus de Israel providenciou como alimento para aquela vasta multidão? A seguinte linguagem simples dá a resposta. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção determinada, para que eu o prove se andará na minha lei ou não. Deus estava prestes a repetir sua lei aos ouvidos de todo o povo. Eles obedeceriam. Seus apetites e paixões eram tais que sua obediência era uma questão de dúvida. Isso, no entanto, parece ter sido estabelecido na mente divina. A menos que pudessem controlar o apetite, não poderiam ser controlados pela lei. Deus propôs provar seu poder moral, e o fez testando-os quanto ao apetite. A partir da descrição do maná, pode-se concluir com segurança que ele seria tão desagradável ao paladar mórbido quanto o pão integral. Seu formato, cor, sabor e a maneira como era preparado para consumo são assim descritos. O maná era como semente de coentro, e sua cor, como a cor do bdélio. E o povo ia e o colhia, e o moía em moinhos, e o batia no pilão, e o assava em panelas, e fazia bolos com ele, e seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Parece, pelo registro, que o povo não estava inicialmente restrito apenas ao maná. De manhã, deviam comer do maná e, à noite, da carne de codornas. Se a carne lhes era dada uma vez por dia no início, para que a mudança de seus hábitos fosse mais gradual, ou por causa de suas murmurações frenéticas, pode ser uma questão de debate. Mas, posteriormente, eles foram restritos apenas ao maná, como mostra a seguinte declaração. A mistura de gente que estava entre eles caiu em luxúria, e os filhos de Israel também choraram outra vez e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma está seca. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. Deus lhes deu carne, não porque fosse o melhor para eles, mas para ensiná-los que ele conhecia melhor as suas reais necessidades. Como outros meios de instrução falharam, ele os deixou agir desta vez, para humilhá-los e levá-los à submissão. O líder do Israel murmurador foi instruído a dizer ao povo: Comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, portanto, o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas sim um mês inteiro, até que a carne vos saia pelas narinas e vos seja repugnante, porque desprezastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Porque saímos do Egito. Às vezes, somos gravemente informados por aqueles cavalheiros sábios que dão sua influência ao lado da indulgência do gosto mórbido, que o apetite indica o que melhor se adapta às necessidades do sistema. Pelo mesmo motivo, os homens podem justificar o bêbado, o inebriado pelo ópio e o escravo do tabaco. Milhares estão agindo como glutões e se precipitando para um fim miserável por causa dessa mentira miserável. Quão terrivelmente falsa era no caso dos hebreus. O grande Deus, em suas relações com os hebreus no deserto, não apenas restringiu sua dieta ao simples maná, mas também lhes ensinou a limpeza. Ambas as restrições visavam promover a saúde. A gula e a imundície são companheiras vis, enquanto a temperança e a limpeza são amigas agradáveis. A excelente máxima: a limpeza está próxima da piedade não se encontra nas Escrituras, como muitos supõem, mas no Talmude judaico. No entanto,
Quem lê atentamente os livros de Moisés não deixará de observar que, nas lições morais dadas ao povo por meio de Moisés, a limpeza ocupa um lugar de destaque entre os atos preparatórios para a aceitação por Deus. Quando os hebreus estavam prestes a se reunir aos pés do Sinai, para testemunhar a grandeza de Jeová ao descer sobre o monte, envolto em uma nuvem de glória, para pregar os 10 preceitos de sua santa lei, o seguinte foi um dos preparativos que o Senhor ordenou a Moisés para a ocasião. Vai ao povo, e santifica-o hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Este ato de limpeza, tão especificamente registrado no registro sagrado, era de grande importância. Não foi ordenado simplesmente porque nosso Pai Celestial se agradava de ver seus filhos vestidos com roupas limpas, mas era simplesmente para impressioná-los com a pureza de Deus e mostrar-lhes que ele se importava com seu bem-estar físico e moral. Enquanto as vastas hostes dos hebreus estavam no deserto, era necessário para seu bem-estar físico e moral que estivessem asseados e limpos em seus hábitos comuns. Os detalhes da ordem que lhes foi dada estão registrados em Deuteronômio 23, versos 10 a 14. O Deus Santo dos Hebreus, que não podia encarar as impurezas morais ou físicas com complacência, é o Deus do cristão. A morte de seu Filho pelos pecados dos homens e a proclamação mundial de seu glorioso Evangelho nunca foram concebidas para dar a ideia de que o cristão deveria ser menos criterioso e asseado nos hábitos comuns da vida do que o hebreu. Tais hábitos eram necessários à saúde física e moral e, pela própria natureza do caso, a mesma necessidade existe em nossa época. É o fanatismo mais degradante e miserável supor que a liberdade do Evangelho consiste em vestimentas desleixadas, em palavras e ações rudes, travessas e irreverentes, ou em hábitos de vida descuidados e imundos. É doloroso afirmar que há muita coisa que se passa entre certas classes como religião simples e humilde, o que é uma vergonha viva para o nome cristão. Isso resulta da ideia errônea de que Deus aboliu as regras de limpeza encontradas nos livros de Moisés e que o Evangelho nos liberta de suas restrições. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. As mesmas instruções práticas que deu aos hebreus por meio de Moisés, para seu benefício físico e moral, também foram impressas na mente dos escritores inspirados do Novo Testamento. Paulo exorta seus leitores. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aceitação e herança são as maiores bênçãos que Deus pode oferecer, sob promessa condicional, aos homens mortais. Paulo continua no versículo seguinte: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nessas palavras impressionantes, a pureza, ou impureza, da natureza física está conectada com a da natureza moral. Uma depende da outra. Hábitos imundos tendem à impureza moral. O homem que obtém verdadeira pureza de espírito será levado a hábitos de vida limpos. Limpeza, saúde e pureza de espírito vêm da mesma fonte e são adornos inestimáveis do cristão. Deus tenha piedade dos pobres. Eles trabalham em desvantagem, mas podem ser limpos, asseados e organizados. Embora admitamos que a pobreza, em alguns casos, tende a tornar as pessoas relaxadas, desorganizadas e sujas, negamos que esse seja necessariamente o caso. A cabana de madeira, com seus móveis rústicos e escassos, pode apresentar marcas de asseio, assim como a mansão dos ricos. E as roupas escassas podem estar limpas. Embora remendo sobre remendo, tudo pode mostrar a beleza e a limpeza rústicas de uma mão e um coração movidos pelo verdadeiro espírito de reforma. Mas o que podemos dizer do descuido criminoso de muitos cristãos professos em relação às suas dependências? Não conhecemos nenhuma linguagem que satisfaça plenamente o caso. Podemos escrever as palavras insalubre, pestilento, terrível, horrível, mas, quando comparadas com o que o viajante às vezes encontra em agosto ou setembro,
tais palavras realmente não significam nada. O olfato às vezes pode reconhecer a existência de abominações venenosas e desmoralizantes a grandes distâncias. Por meio de alimentação inadequada, água de má qualidade e ar impuro, doenças são introduzidas no organismo. A comida e a água podem ser puras, mas se o ar estiver corrompido, o organismo será envenenado e, mais cedo ou mais tarde, a doença certamente surgirá. Em nossas frequentes viagens pela Nova Inglaterra e pelos estados do Centro e Noroeste, visitamos muitos doentes. Ao procurar a causa de sua saúde precária, se não conseguimos rastreá-la até a hereditariedade, ou a uma dieta inadequada ou água impura, geralmente encontramos nas más condições das latrinas. Famílias inteiras frequentemente são acometidas por febre, às vezes resultando na morte de um ou mais membros, e, ainda assim, as pessoas de bem falam com gravidade e lágrimas da misteriosa providência de Deus que causou tantas doenças e removeu parentes e vizinhos, quando a causa principal está em seu próprio quintal. Frequentemente, o celeiro e o galinheiro ficam perto da casa, e as emanações deles, em conexão com a câmara mortuária geralmente encontrada no local, são tão fétidas que é de se admirar que alguém escape da febre tifoide, que mais frequentemente deve sua origem a essa causa do que a todas as outras. Mas o que é pior, essas abominações às vezes estão localizadas de modo que a drenagem delas encontra seu caminho para o poço. Entre aqueles assim cercados, a saúde parece uma impossibilidade. Se uma câmara mortuária for usada, ela deve estar longe do poço e não muito perto da casa, e terra seca ou cinzas de madeira, usadas como cobertura, absorverão as emanações fétidas. As instruções dadas aos hebreus a respeito da limpeza mostram quão cuidadoso Deus era para que o acampamento não fosse contaminado e devem nos levar ao máximo cuidado quanto à salubridade de nosso entorno. Desejamos despertar as pessoas para o tema de garantir saúde, elevação moral e felicidade, provendo-se do alimento mais saudável, água de boa qualidade e ar puro. Se fizerem isso e forem temperantes em todos os seus hábitos, poderão dar remédios aos cães, economizar dor e dinheiro e ser capazes de dizer: estou bem. A limpeza pessoal por meio de banhos adequados não é apenas um luxo saudável, mas uma virtude. Novamente citamos Paulo, onde ele conecta a limpeza física à moral. Aproximemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A derivação da palavra aqui traduzida como lavados parece referir-se exclusivamente à lavagem das impurezas físicas. O esforço dos imersionistas para aplicar este texto a serviço de seu método de batismo é um completo fracasso. O batismo por imersão não lava o corpo. Outro apóstolo diz sobre o batismo cristão: não é o despojamento da imundícia da carne. A expressão de Paulo, então, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água pura, refere-se à limpeza moral e física. Entre o altar do holocausto e o tabernáculo da congregação estava a pia de bronze, contendo água na qual os sacerdotes judeus deviam se lavar antes de vestir as vestes de linho puro, em preparação para entrar no santuário para ministrar diante de Deus, e é claramente declarado que eles devem fazer isso para que não morram. Aqui, ficamos novamente impressionados com a pureza de Deus e com o quão específico ele foi em instruir os hebreus de que a limpeza estava, para dizer o mínimo, intimamente ligada à adoração aceitável. A mudança de dispensações mudou o caráter e a mente de Deus a esse respeito. A morte de seu filho deu licença aos cristãos para poluírem seus corpos e almas com indulgências imundas, o que na dispensação anterior teria sido proibido sob pena de morte. Não. Deus é o mesmo em todas as dispensações. E os ensinamentos morais encontrados nos livros de Moisés, que contêm regras para garantir a limpeza, a justiça, a santidade e o favor de Deus, são tão imutáveis quanto o trono eterno.